senhores da terra, donos do mundo. Desde o final do século XVIII, com a decadência da mineração na província de Minas Gerais, a região do Nordeste paulista, conhecida como o Sertão do Rio Pardo, passou a ser povoada pelos entrantes mineiros. A atividade econômica era, sobretudo, a pecuária e a agricultura de subsistência. Baseados em Franca, Batatais, Mojimirim, Caconde, São Simão e outros, os entrantes foram se apossando das terras desabitadas ou habitadas por tribos indígenas, derrubando e queimando porções de mata e cerrado para o plantio de roças. Aos poucos, os ajuntamentos de ranchos nas encruzilhadas dos caminhos deram origem aos arraiais, que mais tarde se transformaram nas cidades desta região, tais como Franca, Batatais, Ribeirão Preto e outras. Cada vez mais, o sertão desconhecido era ocupado por mineiros com suas roças e seus gados, que gradativamente iam expulsando os índios de suas terras. Assim como os mineiros, os paulistas também passaram a solicitar a legitimação de antigas posses, que mais tarde se transformaram em grandes fazendas. À medida que avançava a ocupação das terras no Nordeste paulista, os antigos posseiros foram perdendo suas roças e a capacidade de subsistência em razão da chegada de famílias mineiras com grandes rebanhos e escravos, atraídas pela notícia de terras desocupadas. Além disso, a Lei das Terras, em 1850, transformou a terra em mercadoria por meio das operações de compra e venda e obrigou os poceiros o pagamento de taxas para a regulamentação das terras, tornando as despesas inacessíveis para os poceiros. Na década de 1830, iniciaram-se as primeiras plantações de café, cuja expansão foi muito rápida na região graças ao solo virgem, ao clima e topografia propícios e às chamadas terras roxas. Na segunda metade do século, a cidade de Ribeirão Preto tornou-se a capital do café e cada vez mais a pecuária e as roças de subsistência foram sendo substituídas pelas fazendas de café. O avanço da cafeicultura seguiu as picadas abertas pelos primeiros desbravadores e roceiros, que atuavam como verdadeiros batedores sobre o sertão desconhecido. A historiografia e a literatura sobre o café apontam que este processo de ocupação de terras foi sempre acompanhado de violência. A história confirma que, aos poucos, os poceiros pobres que no passado desalojaram os índios foram desaparecendo deste cenário. Com o café, houve um vertiginoso processo de valorização das terras, que cresceu mais ainda com a chegada das linhas de ferro da Mogiana nos finais do século XIX. Igualmente, houve um significativo crescimento demográfico, graças ao surgimento de inúmeras freguesias e vilas, muitas das quais mais tarde deram origem a vários municípios, dentre eles Batatais e Altinópolis. O café não era o único produto cultivado nas fazendas. Havia também muitas áreas cobertas de matas, pastagens para o gado e outras culturas como o algodão, cana-de-açúcar, mandioca, milho, arroz e feijão. No começo do século XX, um novo elemento marca a estrutura agrária desta região. A presença de pequenos proprietários imigrantes, ex-colonos que, graças às economias poupadas, adquiriram pequenos lotes de terras e ali se fixaram. Após a crise econômica de 1929 e durante as décadas seguintes, surgiram importantes mudanças na política econômica que resultaram na queima dos estoques excedentes, além da erradicação de milhares de cafeeiros. No entanto, as lavouras continuaram se expandindo em alguns municípios em áreas menores. A história econômica deste período mostra que o café não desapareceu da paisagem desta região, convivendo com outros produtos, dentre eles o algodão e cereais, sem contar a continuidade das relações de trabalho baseadas no colonato. Essa daqui, ó, é minha esposa. Ela aí, ó. Ela está com 60, foi em 1937. A foto? É. Sim. Essa que está segurando ela é a irmã dela, mas já foi falecida. Já. Esse que está aqui na escada aqui, ó, é o finado meu sogro. Esse aqui é meu cunhado, esse ainda está vivo. Essa daqui é, como eu falo, é minha esposa. E veio outra também que eu
Esse aqui, ó, é tio da minha mulher. Ele era o carroceiro. Certo. Esse daqui era o fiscal, o administrador. Tá. Esse daqui era o que podava café, esses dois aqui de preto, é os podadores de café. Aí na comemorei de 1963 a 75. E sempre trabalhando no café? Só no café. E colhia muito mantimento, viu? Sim. Nós colhia 2, 3 mil sacos de arroz, 2, 3 mil sacos de milho aqui, tudo plantado com burro. E assim de tarde, reunia para contar história. Quando é no sábado, as mulheres iam fazer pão, eu vou fazer tanto que eu vou dar para minha comadre. Cedo, às vezes, sem matar os porcos, era de sábado, engordava. Então, repartia, dava um pedacinho. Então, às vezes, o cara matava um aqui e repartia. O outro ia matava lá também e repartia também. Dava para todo mundo um pedacinho. E o senhor lembra da escola para as crianças? Lembro. Lembra? Ah, As crianças iam na escola aqui mesmo? aqui mesmo, lá em cima. Tinha 2 períodos, das 8 ao meio-dia e do meio-dia às 5. Sim. O pessoal, então, naquele tempo era colono, não é que nem hoje que é por mês. Sim. Então, fazia o contrato. Então o cara falou, vou tocar 4 mil pés de café. Aí o outro pegava 6, conforme a família. Aí numa rua plantava feijão, na outra ele plantava arroz e dava um pedaço de roça separado para ele colher o milho. Então, quer dizer, quando sempre tinha fartura, só olhava, naquele tempo quase não existia dinheiro, porque dinheiro era... Mas só olhava no quintal lá, tinha aquela galinhada, 2, 3 capados, olhava lá no quadrez, aquela pinha de arroz, de feijão, tinha fartura. Isso. A grande transformação. A partir de 1950, o capital antes aplicado na cafeicultura começa a ser transferido para a cultura da cana-de-açúcar, que até então se constituía num produto marginal em muitas propriedades. Isso aconteceu devido ao aumento da demanda do açúcar pelo mercado internacional, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, além dos subsídios governamentais advindos da política do IAA, Instituto do Açúcar e Álcool, criado em 1933 durante a ditadura do Estado Novo. A paisagem do antigo sertão desconhecido começa a sofrer uma grande transformação. Aos poucos, as plantações da cana-de-açúcar, antes destinadas a terras impróprias para o café, devido a menores altitudes, vão se espalhando por todas as áreas, desalojando os demais produtos, até se impor como cultura dominante. O multicolorido das plantações de café, arroz, feijão, milho, algodão, frutas, pastagens, foi sendo pouco a pouco substituído pelo monocromático dos verdes canaviais. A criação do Proálcool em 1976, durante a ditadura militar, reforçou ainda mais a criação e expansão das grandes usinas de açúcar e álcool. Em 1950, a área plantada em cana no Nordeste paulista era em torno de 18 mil hectares. A produção era de 800 mil toneladas. Em 2002, este número passa para 400 mil hectares, o que representa um crescimento de mais de 22 vezes. E a produção de cana se elevou para 80 milhões de toneladas, 100 vezes mais. Em 2002, havia nesta região 41 usinas e destilarias, e a produção de álcool era de 3,7 bilhões de litros. Para sustentar esta gigantesca produção, as terras são compradas ou arrendadas pelas usinas através de negociações com os herdeiros dos grandes fazendeiros de café. Esses herdeiros, hoje, são moradores dos grandes centros urbanos e visam somente a renda das terras. A memória e a história construída durante décadas pelas famílias que aí viveram passa a não ter nenhuma importância. O declínio da cafeicultura não ocorreu de forma homogênea no espaço e no tempo no Nordeste paulista. Alguns municípios, dentre eles Batatais, Altinópolis e os do Planalto Francano, não somente continuaram com a produção cafeeira, como também introduziram melhorias genéticas em benefício da qualidade e da produtividade do produto. Agora está aparecendo um outro caminho dentro desse lado da cafeicultura, que é a qualidade da bebida. Então o mundo hoje já está dando uma preferência muito grande aos cafés de qualidade.
Esta nova maneira de produzir exigiu mudanças nas relações de trabalho. O antigo colono foi substituído por trabalhadores temporários, residentes nas cidades, ou migrantes provenientes de várias regiões do país, sobretudo do Vale do Jequitinhonha e do interior da Bahia. Estes migrantes são constituídos de homens e mulheres que não são aceitos no trabalho duro do corte da cana em razão da exigência dos altos índices de produtividade, atualmente em torno de 12 toneladas cortadas por dia. Estas migrações são feitas por meio das redes de parentesco e de conhecimentos pessoais e se repetem todos os anos a partir dos meses de abril-maio, quando se inicia a colheita do café. Em muitas fazendas, as antigas casas de colonos são utilizadas como alojamentos destes trabalhadores. Aqui é a colônia que nós punhamos os trabalhadores rurais que vinham do Vale de Jequitinhonha trabalhar aqui com a gente. Eu acredito que as máquinas vão enterrar isso aí tudo. A venda ou arrendamento de pequenas propriedades se observa com muita frequência, principalmente nos limites das áreas de cana. Prejudicados pelo uso intensivo de agrotóxicos e venenos distribuídos por aviões ou máquinas que contaminam pastagens e animais, além da destruição de cercas e caminhos pelas grandes máquinas, não lhes resta outra saída senão aquela da venda ou do arrendamento, segundo o preço ditado pela grande usina. Ademais da homogeneidade da paisagem agrícola, a paisagem social também sofrera profundas mudanças. Os colonos foram sendo substituídos pelos trabalhadores avulsos, volantes, também conhecidos como boias frias. Milhares deles, juntamente com suas famílias, foram expulsos das colônias, dos bairros rurais, espalhados por toda a região. As roças de subsistência, as hortas e quintais foram sendo tomados pelos canaviais. A homogeneização da paisagem do verde dos canaviais seguiu-se à destruição das marcas sociais, da memória material e simbólica daqueles cujas experiências de vida ali se solidificaram. Isso aqui é um arrendamento que nós começamos em 1973. Aqui tem a colônia, onde vem os funcionários do Vale de Jequitinhonha. Eu morei nessa fazenda aqui, passei 26 anos morando aqui nessa fazenda. Isso aqui era só cerrado. Nós tocamos, começamos a plantar soja, depois nós viramos para café aqui e nessa outra de cá. E essa daqui a mulher morreu, e o rapaz quis vender, nós abrimos mão do arrendamento, ela vendeu isso aqui. E o caboclo logo em seguida plantou cana nessa área de cana. E agora tudo vai ser cana. Tudo vai ser cana. O canavial é sozinho, é único. As máquinas destroem a paisagem anterior. Arrancam árvores, casas e plantações. Os pássaros, assim como as pessoas, são obrigados a migrar. As antigas reservas da mata, cada vez mais, vão se encolhendo, até se transformar em pequenos nichos, cercados de cana por todos os lados. Essa paineira foi arrancada pela usina Batatais. Eles têm um projeto de arrancar as árvores para substituir no outro lugar. Eles arrancaram uma árvore, como vocês estão vendo aqui, centenária, a irmã daquela lá, e só não conseguiram enterrar ela porque ela deu água. Um lugar da paineira cabe o quê? Uns 20 pés de cana. Mais nada, não tem como constatar, mas por que arrancar uma paineira dessa? A máquina produz o desenraizamento. A máquina representa o poder dos donos da terra, das grandes empresas com capitais nacionais e internacionais, senhores das grandes usinas que controlam as decisões políticas e econômicas deste país. A terra, transformada em mercadoria, é vendida ou arrendada a estes senhores, cujos poderes determinam seu preço de mercado. Essas imagens retratam o fim da história de uma fazenda arrendada para o café durante 20 anos. Impossibilitados de concorrer com os senhores da terra, os arrendatários não tiveram outra escolha econômica, senão a de sucumbir diante do poder das grandes máquinas. Ah, dói o coração um pouco, né? É.
uma perca grande, né? Tirando que já está plantado para pôr cana pro chão. Sim. É errado demais, né? É, né? Tá acabando, café, cereais, café, tá acabando com tudo, né? Só tá entrando cana na área. Desde o final da década de 1950, os trabalhadores migrantes voltaram para suas pequenas terras, levando consigo a esperança do regresso no próximo ano. Essa migração era feita após o término da colheita do café, em virtude da impossibilidade de lá sobreviverem com seus próprios recursos. Esta migração temporária assemelha-se ao voo das andorinhas, que partem em busca de alimentos. Agora, a partida é sem volta. O que fazer? Voar? Para onde? O trabalho na cana é pesado demais para suas próprias forças, sobretudo para as mulheres. Ficar em suas terras pode representar a fome para o grupo familiar. Portanto, lhes resta tentar a sorte em outros lugares, longe da cana. A fraqueza de suas terras combina-se às suas próprias fraquezas. Já faz uns 10 anos que eu vim pra cá. Achei bom aqui, né? Trabalhei com patrão bom, tudo. Serviço bom, né? Aí agora não tem jeito de ficar aqui mais, tem que ir embora. Aí eu vou lá pra minha terra. Aí eu vou ver como é que eu faço lá agora, né? Pra cana nunca fui, né? Aí a gente fica tem medo de ir, a ver não dá certo, né? Aí vamos ver pra frente também, às vezes a gente não pode falar que não vai, não. Demais, ixi, saudade é demais, ixi, aí não esquece não, né? Porque 10 anos, 11 anos assim, você vem todo ano encontrando com o pessoal, a gente sente saudade, né? Sempre as mesmas pessoas, e tudo bom, ninguém nunca teve confusão nenhuma, né? Sim. Todo pessoal bom. Aí a gente já fica imaginando sair que vinha parente, amigo, cunhado, irmão, né? Vinha tudo, sogro, tudo. Aí ia tudo, trabalhar tudo satisfeito aqui, né? Tudo família assim, tudo conhecida, né? Eu acho muito pesado, né? O serviço da cana, cortar a cana. Sim. Eu acho que eu não consigo cortar a cana, não. A gente vai lá na Bahia, vê como é que tá as coisas, né? Não dá certo, aí nós voltamos pro café outra vez. Mas aí já em outra fazenda, né? Porque aqui, felizmente, acho que acabou. Talento das artes plásticas. Bassano Vaccarini nasceu na Itália em 1914 e veio para o Brasil depois da Segunda Grande Guerra, como muitos imigrantes italianos. Chegou a Ribeirão Preto em 1956. Vaccarini revelou-se uma das principais veias artísticas da região, tendo deixado um acervo notável nas ruas de Ribeirão Preto e de Altinópolis, onde viveu por muitos anos. Em Altinópolis, na Praça dos Trabalhadores, o artista simbolizou a família trabalhadora em todas as fases da colheita de café. Suas esculturas representam uma tentativa de preservar a memória de forma petrificada, em contrapartida à fragilidade da cafeicultura, que é facilmente destruída pela máquina capitalista. Ao longo da história, os donos do poder se sucederam por meio do domínio cíclico sobre os índios, poceiros, pequenos proprietários, colonos, trabalhadores migrantes e agora fazendeiros e arrendatários de café. Senhores da terra, donos do mundo, representam o agronegócio, o poder, o crescimento, a riqueza, o progresso, o moderno e a transformação das paisagens natural e humana. Mas, ao mesmo tempo, representam a ameaça de destruir estas mesmas paisagens, impondo-lhes outros destinos e outros desatinos por meio do apagamento de seus rastros e do silêncio de suas memórias.